Irmãos, graça e paz. Aqui é o professor Ney. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão minha, fruto de uma situação que me ocorreu essa semana e que me levou a esse pensamento que eu quero compartilhar com vocês, pois eu julgo um pensamento muito pertinente. Bem, nessa semana que passou, eu tive que trocar de celular. Meu aparelho antigo danificou e eu tive que trocar de celular. E para mim é um transtorno, né? Eu acho isso chato. Você tem que transferir aplicativos, instalar uns, desinstalar outros que vêm nos aparelhos que só servem para ocupar memória, né? E nesse processo de mudança de conta, de aplicativos, configuração, tudo, eu acabei perdendo acesso ao aplicativo do meu banco. O banco que eu uso no meu dia a dia para pagamento de conta, transferências, esse tipo de coisa. Eu fiquei 3 dias impossibilitado de acessar o meu aplicativo de banco. E isso me incomodou muito, porque eu precisava pagar algumas contas, fazer algumas transferências, fazer algumas transações, mas eu estava impossibilitado, porque apesar de estar já com o celular em mãos, o celular novo em mãos, mas eu não estava tendo acesso à minha conta bancária. E aquilo me causou transtorno. Eu me senti como se eu tivesse voltado lá nos anos 90. Eu digo anos 90 porque naquela época foi a década que eu comecei a trabalhar, eu sou de 81. E então naquela época, quando eu queria, por exemplo, sacar dinheiro, eu tinha que ir no caixa eletrônico, né, numa agência, eu tinha que percorrer até a agência. Quando eu queria pagar uma conta, por exemplo, eu tinha que ir numa lotérica ou de repente numa agência, né, porque certos boletos era só no banco. E eu comecei a pensar a respeito disso. Eu falei, nossa, como o celular facilitou a nossa vida. Porque hoje você consegue realizar tudo através do teu celular. Um exemplo, no passado a gente, para distribuir currículo, você tinha que percorrer nas empresas, né? E hoje você consegue distribuir currículos com o teu celular em mãos. E eu fiquei pensando, eu falei, como o celular facilitou a nossa vida. A gente queria, por exemplo, comprar um lanche, você tinha que ir no local e pedir e comprar. Hoje você pede pelo celular. Uma conta, você basta alguns cliques e você paga a conta. Antes você tinha que ir até a lotérica. E eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, como a gente ganhou tempo com isso. Porque antes você tinha que se deslocar, você tinha que ir em um lugar X, Y. E hoje você faz isso através do teu aparelho telefônico. Porém, ao mesmo tempo eu fiquei pensando isso. Eu falei, mas como assim? Porque se por um lado o aparelho facilitou a nossa vida e você hoje não precisa de todo esse deslocamento, essa perda de tempo, por outro lado eu observei que a gente continua com um tempo escasso. Apesar dessa facilidade, né, o tempo continua escasso. Às vezes no final do dia eu deito e eu tenho a sensação de que as horas que eu tive daquele dia não foram suficientes para eu fazer tudo que eu queria. Sempre fica alguma coisinha. Sempre fica alguma coisa que a gente pensa, poxa, eu não fiz isso, vou ter que fazer amanhã. Ou, sabe, sempre fica aquela sensação de que o dia não foi o suficiente. Apesar de todas essas facilidades que nós temos agora. E isso me levou a mais uma questão nessa reflexão. É o quanto às vezes nos falta tempo para Deus no nosso dia a dia. Porque nós damos importância para coisas que julgamos importantes, perdemos muito tempo com coisas insignificantes, como o entretenimento, né? E acaba que nessa correria a gente não deixa tempo para Deus. E eu não estou falando aqui de igreja. Talvez você diga assim, mas eu vou na igreja, dia de semana, dia de domingo. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando de comparecimento a um determinado local. Eu estou falando tempo para Deus no nosso dia a dia. É disso que eu estou falando. É você separar um tempo para você estar a sós com Deus. É você separar um tempo para você se desconectar de internet, para você ficar quieto, sem conversa com ninguém. É você separar um tempo onde você vai dizer, Senhor, agora somos só eu e você, e mais ninguém. E nos falta isso. Eu falo isso porque eu me enquadro também nessa questão. A gente perde tempo assistindo vídeos engraçados, a gente perde tempo no joguinho, seja no celular, seja no videogame.
a gente perde tempo com entretenimentos, a gente até perde tempo com algumas coisas que de fato são necessárias, são importantes, né? E cada um tem a sua rotina, cada um sabe, como diz o ditado, onde o seu calo aperta. Mas será que nessa correria, um dia ou outro, será que a gente não consegue separar 10 minutos para estar a sós com Deus? Porque o comparecimento a uma igreja é importante, o comparecimento a uma obra missionária, algum outro tipo de compromisso, né, em nome da fé, da religião, da fé cristã, ele é importante. Mas o que vai realmente te manter salvo em contato com Cristo é o seu dia, na sua casa, no seu trabalho, é a sua vida fora do templo, fora de uma instituição, fora de uma edificação. O que vai realmente gerar vida em você é o seu contato com Jesus no seu dia a dia. Mas a gente se envolve com tanta coisa que a gente acaba não deixando tempo para Deus. Lembra daquelas duas irmãs, Marta e Maria, do Novo Testamento? O Senhor Jesus estava na casa delas. Mas o texto diz que enquanto uma desfrutava da presença do Senhor, a outra estava tão atarefada, tão ocupada e tão preocupada com os afazeres domésticos, que ela simplesmente não desfrutou da presença do Senhor Jesus. Ela teve uma oportunidade que tantos seres humanos gostariam de ter, de estar com Jesus fisicamente na sua casa. E aquela mulher teve essa oportunidade, mas ela simplesmente não desfrutou, porque os afazeres, as tarefas, desfocaram ela. E não é isso que acontece com a gente? É exatamente isso que acontece com a gente. Jesus às vezes está aí na sua casa, espiritualmente falando na sua casa, mas você não percebe, você não desfruta disso porque você está tão preocupado com tantas coisas, com tantos afazeres, uns de fato importantes, mas outros insignificantes, que você não desfruta da presença de Jesus. Então foi onde eu fiquei pensando, eu falei, a gente faz tanta coisa, mas a gente não separa um tempinho no nosso dia a dia para estar a sós com Deus. Sabe, é aquele tempo onde você vai pegar o celular e deixar de lado. É aquele tempo onde você vai desligar a televisão ou a internet e você vai se desintoxicar do mundo e as suas complicações, as suas complexidades, e você vai ficar você e Deus, é você e Jesus. E você vai buscar alguma forma de se conectar a Ele. Eu, por exemplo, me conecto através do silêncio, sabe? É quando eu elevo os meus pensamentos. Talvez o que vai fazer você se conectar com Cristo, com o Senhor Deus, seja um louvor, ou ouvindo, ou você mesmo cantando. Mas eu convido você a fazer isso. Separe um tempinho do seu dia, 10, 15 minutos, meia hora, uma hora, cada um sabe a sua disponibilidade. Separe um tempo do seu dia a dia, tente se desligar de tudo, de pessoas, de problemas, de entretenimento, de vídeos, de conversas. Tente se desligar e é só você e Deus. E eu te asseguro que você vai ver mudanças significativas, primeiro na sua vida espiritual, porque as coisas elas geram primeiro no espiritual, e depois elas se refletem no físico, no material. Então esse foi o foco da minha reflexão, do meu pensamento. Perdemos tanto tempo com tantas coisas e acaba que o dia começa, o dia decorre, o dia termina e a gente não tem um tempo no nosso dia para Deus. Então eu convido você a praticar isso. Separe um tempinho do seu dia a dia, 10 minutos que seja. Se desconecte de tudo e arrume um tempo para estar a sós com Deus. Deus muitas vezes ele quer falar com você, mas você não escuta, você não percebe, você não ouve, porque a sua mente está tão sobrecarregada, ela está tão ocupada, que você não tem a sensibilidade de notar a voz do Espírito Santo. Então esse é o tema dessa breve reflexão, e que o Espírito Santo fale ao coração de cada um que chegar a essa mensagem. Em nome de Cristo, amém.